Eu não sabia! Um jeito fácil de explicar as coisas. Olha, existe uma daquelas perguntas que ficam na cabeça, sabe? Ela tá bem no centro de uma das histórias mais famosas do mundo e envolve uma de suas figuras mais controversas. Então, a história da traição de Jesus por Judas Iscariotes, ela levanta um verdadeiro quebra-cabeça. Foi uma escolha dele, um ato de livre-arbítrio, ou será que já estava tudo escrito, que era para acontecer de qualquer jeito? E a resposta não é nada simples. O mais curioso é que o próprio texto bíblico parece se contradizer. É um paradoxo mesmo que gera debate há séculos. Pois é, olha só que coisa. De um lado, a gente lê que Judas era o filho da perdição, ou seja, alguém que já estava destinado a cumprir aquela profecia. Mas do outro lado, o próprio Jesus diz, ai daquele homem, né? O que dá a entender que, poxa, Judas teve uma escolha e a responsabilidade foi dele. E esse dilema não fica só nos livros de teologia, não. Ele apareceu numa discussão super interessante lá no Reddit, onde o pessoal estava quebrando a cabeça tentando juntar essas duas pontas soltas. E aí surgiram várias ideias, né? Algumas pessoas disseram o seguinte, peraí, o fato de Deus saber o que vai acontecer não quer dizer que ele fez acontecer. Outros apontaram que a traição não foi um ato isolado. Foi, na verdade, o resultado de um monte de pequenas escolhas que Judas foi fazendo ao longo do tempo. Mas aí, no meio dessa conversa toda, um usuário trouxe uma analogia que, nossa, ajuda muito a entender um ponto-chave. Ele disse assim, olha que legal, a presciência de Deus é como um barômetro. Ele mostra como vai ser o tempo, mas não determina o tempo. É o tempo futuro que faz o barômetro mostrar aquela leitura. Genial, né? Então, o ponto central é esse. Saber o que vai acontecer não é o mesmo que causar o acontecimento. A escolha continua sendo livre, mesmo que o resultado final já seja conhecido por um ser onisciente. Ok, essa ideia toda de um universo onde tudo já é conhecido de antemão nos leva para um campo ainda mais amplo. Vamos dar um pulo lá na filosofia do século XVII, com um pensador chamado Gottfried Wilhelm Leibniz. E para a gente entender o que ele pensava, estamos nos baseando aqui numa dissertação bem completa sobre a filosofia dele. E olha, a visão de Leibniz oferece uma maneira radicalmente diferente de enxergar esse problema todo. A grande ideia do Leibniz é o que ele chama de harmonia geral. Pensa assim, ele dizia que, como Deus é perfeito, o universo que ele criou tem que ser o melhor de todos os mundos possíveis. Ou seja, um sistema gigante, todo interligado, onde, no fundo, tudo tem uma razão de ser. Eu sei. É uma ideia meio difícil de engolir, né? Porque, convenhamos, quando a gente olha para o nosso dia a dia, para o mundo, ele parece muita coisa menos perfeito ou harmonioso. E aí que a gente volta para a nossa questão. Como é que um ato tão terrível como a traição de Judas se encaixaria nesse universo supostamente perfeito? Pois é, a lógica do Leibniz para isso é, no mínimo, surpreendente. A linha de raciocínio dele é mais ou menos essa. Ponto 1. Deus é perfeito. Ponto 2. Um ser perfeito só pode criar o melhor mundo possível, certo? A conclusão lógica, para ele, é que todos os eventos, até os que parecem ruins para a gente, devem de alguma forma servir a essa harmonia maior do sistema como um todo. Então, dentro dessa visão, o ato de Judas não é só um mal aleatório, sabe? Ele se torna um evento necessário dentro de um plano racional gigantesco. Um plano que, no fim das contas, leva à paixão de Cristo. E é exatamente isso que a dissertação destaca. Para o Leibniz, até as coisas mais específicas, que parecem isoladas, na verdade, estão conectadas com o todo. Tudo faz parte de um único e grande projeto racional. E essa forma de ver as coisas nos deixa com uma última pergunta, que é bem provocadora. Se cada ação, até mesmo a pior das traições, serve a uma harmonia perfeita, como é que a gente fica com conceitos como culpa, responsabilidade e, no fim de tudo, justiça?